No capítulo 13 do segundo livro de Samuel, encontramos o relato de que Amnon, um dos filhos de Davi, se apaixonou por Tamar, irmã de Absalão e do próprio Amnon, apenas por parte de pai. Que seu amor por ela era tão grande que ele chegara a ficar doente por isso. Seguindo o conselho de seu amigo Jonadab, Amnon decidiu se deitar na cama e se fingir de doente, pedindo ao pai que mandasse Tamar à sua casa para lhe dar alimento. O pai consentiu, mas quando os bolos estavam prontos, disse que comeria na câmara, tendo sua irmã lá entrado com ele. Então a chamou para deitar-se com ele, mas ela se negou a isso. E embora tenha lhe pedido que não fizesse aquela loucura, ele a tomou à força e deitou-se com ela. Depois disso, Amnon sentiu aversão por ela e a expulsou de sua casa, abandonando-a à sua própria sorte. Tamar se abrigou na casa de seu irmão Absalão, o qual passou a odiar Amnon. Mas Absalão não disse nada ao irmão, nem bem nem mal. O pai de Tamar, o rei Davi, também soube do fato e ficou irado, mas não fez nada, pois amava Amnon por ser o seu filho primogênito. Essa história é muito chocante e causa indignação, pois não cabe em nossos olhos e em nossos ouvidos atos de violência como esse, sobretudo quando é um irmão que estupra a irmã, pois na família devem prevalecer os sentimentos de amor, de fraternidade, de respeito e de proteção. E tudo fica ainda mais dolorido quando se verifica que Tamar somente foi à casa de seu meio-irmão em cumprimento de ordem de seu pai, e que este, em vez de tomar a sua defesa, se calara para proteger o seu filho homem e primogênito. Essa passagem traz muitos ensinamentos e deixam estampadas as consequências dos nossos atos e de como colhemos o fruto dos pecados que cometemos. Davi foi um homem justo, rei escolhido segundo o coração de Deus, mas nem por isso estava imune aos erros e aos pecados. No capítulo 12, vemos que ele desejou Batseba, mulher de seu servo Urias. Deitou-se com ela e, diante de sua gravidez, não logrando êxito em enganar a Urias, mandou-o para a frente de batalha para ser morto, o que veio a acontecer. Depois do luto, tomou Batseba por mulher, mas o Senhor não se calou diante do seu pecado. Quando Natã o confrontou, ele se arrependeu do que fez. Deus perdoou o seu pecado, mas disse que a criança morreria, tendo sentenciado acerca do que sobreviria à casa de Davi, no capítulo 12, versos 10 ao 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Meu irmão, minha irmã, Deus é justo e sua palavra não falha. Tudo tem que se cumprir. E como ensinado nos Salmos 42, um abismo chama outro abismo, exatamente como aconteceu com Davi. Depois de ele trair seu servo Urias e de providenciar a sua morte para ficar com sua mulher, a criança, fruto desse pecado, de fato morreu. Depois, seu primogênito Amnon estuprou a irmã Tamar e a abandonou, atraindo grande sofrimento para Davi. E embora ele não tenha falado nada com o filho, esse fato lhe causou sofrimento, pois o coração de um pai não se alegra diante de uma desgraça dessa magnitude. A Bíblia diz que após transcorridos 2 anos desse fato, Absalão cumpriu seu desejo de vingar o que acontecera à sua irmã e matou seu irmão Amnon, trazendo choro à casa de Davi.
O segundo livro de Samuel narra que depois disso Absalão teve que fugir e que depois de ter sido perdoado pelo pai e voltado para sua casa, passou a desdenhar dele. Deixou de respeitá-lo e de honrá-lo, vindo a deitar-se com suas concubinas na tenda, à luz do sol e diante de todos, tendo intentado ainda seduzir o povo de Israel para ocupar o trono de Davi, vindo a ser morto exatamente numa batalha contra o exército de Davi. A palavra de Deus descreve todo o sofrimento de Davi diante dessas tragédias e que ele chorou e lamentou também a morte de Absalão, pois nunca deixou de amar os seus filhos. Na verdade, tudo teve início com o pecado de Davi. Depois daquele seu mau procedimento, não teve força moral para confrontar seu filho Amnon, para repreendê-lo e para cobrar a correção de seu erro. Essa omissão de Davi foi terrível e contaminou toda a sua casa. Reforçou em Amnon o menosprezo pela mulher, bem como a falsa ideia de que poderia obter o que quisesse e quem quisesse pela força, sem se preocupar com o sentimento das pessoas e com os meios utilizados. Trouxe sentimentos de mágoa e de abandono à sua filha Tamar, pois não há relato de que Davi a acolheu ou que tenha atuado em sua defesa. Eis que ela se refugiou na casa de Absalão, onde vivenciou a sua dor, a sua humilhação e a sua desgraça. A omissão de Davi fez muito mal também a Absalão, pois ele amava sua irmã e não suportava o silêncio do pai diante desse ato de injustiça e de violência. Isso alimentou o seu ódio pelo irmão, fazendo crescer o seu desejo de vingança. E exatamente pelo descaso do seu pai, passou paulatinamente a desconsiderá-lo e a desrespeitá-lo, acabando por assassinar seu irmão Amnon. Mas a palavra de Deus nos revela que Tamar, diferentemente de seu pai, denunciou a injustiça e a violência sofridas, pois rasgou suas vestes e se cobriu de cinzas, fazendo chegar ao conhecimento do seu irmão e de seu pai o que lhe acontecera. O Senhor nos fortaleça como instrumento do seu amor e da sua paz, para que a nossa voz também não se cale diante do erro e das injustiças. É preciso orar e vigiar para não cairmos nas ciladas do inimigo, de modo a atrair sobre nós e sobre a nossa casa as consequências do pecado, como aconteceu com Davi. Peçamos ao Senhor misericórdia, que seu Espírito Santo esteja sempre em nós e sobre nós, que nos cure e a todos os seus filhos da impulsividade, do mau pensamento, do mau procedimento, do desejo de vingança, da falta de domínio próprio, das palavras torpes, das atitudes impensadas e desequilibradas e dos sentimentos desenfreados. Que nos conceda discernimento e sabedoria para não cairmos na tentação de agir por impulso, sem pensar nas consequências. E que nos conceda arrependimento genuíno dos nossos pecados. Que guarde e proteja também a todos os membros da nossa família da maldade do homem de coração duro, da violência do mundo e de toda e qualquer situação de agressão, sobretudo de violência doméstica e de abuso moral, psicológico ou sexual. Especialmente, pedimos ao Senhor que envolva todas as suas filhas que passaram por situações dolorosas de violência em seus braços de amor, que cicatrize seus corações, apague toda lembrança desse sofrimento e faça sarar as suas feridas com o bálsamo do seu precioso sangue redentor. E como ensinado em Filipenses capítulo 4, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém.